sou da área de marketing, pesquisa, né? Eu dirijo uma empresa de pesquisa de mercado, a Mind Pesquisas. A gente atua basicamente em todo o Sudeste. Tenho mais de 20 anos nessa atividade. Eu sou pós-graduado em marketing, tenho especialização em pesquisa de mercado na Universidade da Georgia, nos Estados Unidos. E a minha interconexão, para usar um trocadilho com conexão, com felicidade, é muito mais porque a gente faz muita pesquisa, né? Então a gente pesquisa comportamento do consumidor, a gente pesquisa a felicidade de funcionários, pesquisa a felicidade de clientes, e ao longo dos tempos eu fui me interessando, como pesquisa tem uma intersecção muito grande com psicologia, com comportamento, eu fui me interessando o que faz os clientes felizes, o que faz as pessoas serem mais ou menos motivadas. A gente faz muita pesquisa de clima, eu sempre falando o que faz as pessoas gostarem mais ou menos do trabalho, e sei que o trabalho tem um peso e uma relevância muito grande no que a gente considera felicidade ou infelicidade. Então, ao longo do tempo eu acabei me interessando sobre o tema. Não me consideraria uma cientista, mas alguém que catalogou muitos dados, assim, muitas informações, então acho que talvez eu consiga contribuir alguma coisa da vivência prática aí dessa área. Com certeza, Alexandre. Eu costumo dizer nas minhas aulas, gente, que as pessoas buscam nas empresas, por exemplo, serem reconhecidas, ou buscam nas empresas serem promovidas, encontrarem seu espaço, na sociedade também encontrar o seu espaço. Todos os objetivos pessoais que elas têm, na verdade, elas se esqueceram que por trás daquilo, eu enxergo assim, estão buscando felicidade, né? E as empresas também, como CNPJs, também, dentro de tudo aquilo que elas buscam, crescer, ganhar market share, avançar no mercado, diminuir custos, aumentar lucros, no fundo elas querem que tudo isso se torne de alguma maneira também felicidade, mas a gente se esquece que esse é o objetivo principal, né? Concorda com isso, professora Nádia? É bem nessa linha? Então, vamos lá. Primeira coisa, a palavra felicidade, ela já traz um desconforto, mas felicidade não é ausência de tristeza nem frustração. Vou começar por aí. Alexandre, o que você pensa sobre a minha colocação, professora Nádia? Em primeiro lugar, acho que uma das grandes dificuldades é você conceituar o que é felicidade, né? Acho que começa como você bem provocou, acho que essa é a primeira complexidade do tema, né? Primeiro, acho que é legal descartar isso, essa receita de bolo, né? 25 passos para a felicidade, 7 fórmulas 10 dicas para ser feliz. 10 dicas. Aliás, estava até conversando com um amigo, se você estiver precisando de dica, é porque você está muito longe da felicidade. Normalmente a gente é feliz quando a gente não precisa nem pensar, racionalizar sobre ela. Assim, né? Eu sei que eles mandam 10 passos para você de encontrar seu amor. Então, como conseguimos. Diz que tinha uma época que tinha o e-book mais baixado na Amazon era 9 passos para você conseguir mais mulheres. Eu falei, tem que ser. Já mostra uma rapidez, estou com pressa de ser feliz, né? Estou com pressa. Me dá só 10 dicas, estou com pressa. Então acho que a gente tem que descartar isso, né? Agora, a felicidade de cada um, ela tem um conceito, ela é muito diferente para cada um, né? Cada um, desde os filósofos, desde os poetas, desde a música popular, cada um acha a felicidade de um jeito, né? Vou te contar, os olhos já não sabem ver, coisas que só o coração. Ele é um cantor, ele é um cantor. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Para ele era o amor, é impossível ser feliz sozinho. Para esse poeta é o amor. Olha, tem aquele, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente. Ele também era feliz, a gente é que não fica muito, né? Para ele, a favela pacificada, é poder andar em paz, é não ter guerra, é o pobre ter o seu lugar. Tem muita ciência por trás disso. Mas Porque uma das características onde os cientistas apontam sobre a felicidade, pessoas felizes são mais sociáveis. E também tem um bem-estar dessa tranquilidade que é andar na favela e se sentir em paz. Esse construto do bem-estar social. Exato. Tem tudo. Olha, você está realmente artisticamente muito alinhado com a ciência. Então, se você tem, dentro desse construto, onde você tem mais positivas, pode se colocar como bem-estar. Então, bem-estar subjetivo a gente traduz um pouco nessa felicidade. Pessoas que são mais felizes, happy day, à vontade dentro das empresas. Por que dizem que felicidade dá lucro? É o tema de uma palestra de Tal Ben-Shahar, que é o Papa em Harvard, com uma disciplina que ele falou, ele mesmo, as palavras dele, que começou com 9 pessoas. E hoje é a mais frequentada de Harvard, que é a ciência da felicidade, que é a busca desse bem-estar. E a palestra dele é Felicidade dá lucro? Ele trouxe isso na HS Expo, isso, da HSM. A felicidade ela é efêmera por natureza dela, sim, né? Ou seja, eu sei que ela, para existir, eu valorizar, ela precisa ter alguns momentos que ela não existe ali. Para eu entender que quando ela vem, eu a reconheça. Até porque a ausência dela
A ausência dela é a relação. Eletrocardiograma. Está subindo e está descendo. Eu tenho. Então, o dia que ficar uma linha reta, o que vai acontecendo? Morrer. Então, o salgado, o doce, então essa relação, ela é saudável. A felicidade é a mesma coisa. Então, alguns pesquisadores estão muito interessados, não só para as questões corporativas, mas até para a gestão pública. Quanto mais o país é rico, o sonho americano, né? O sonho americano está ficando pesadelo americano. Porque é o consumo muito alto e produz muito dinheiro, mas por que a Organização Mundial de Saúde diz que a depressão vai ser a doença do século? Então, aí vem a famosa frase. Quando eu levei um pouco desse assunto para a Federal do Piauí, a primeira pergunta que me fizeram foi: dinheiro traz felicidade? Que a felicidade está muito ligada ao consumo, ao capital, ao bem econômico. Concorda, professor? O que você acha? A bem da verdade, acho que dinheiro traz felicidade, sim. Mas traz só até aqui. Né? Todos os estudos mostram que há uma relação inequívoca entre dinheiro e felicidade. Mas o dinheiro, ele serve até a medida em que ele te satisfaz as necessidades mais elementares. Não é? Então é algo assim, quase que rememorando a pirâmide de Maslow, quando você não tem o mínimo necessário, é muito difícil ser feliz na Somália, no Tongo, no Congo, no Togo, porque são países em que você não tem o básico, você não tem o mínimo de segurança. Então, quando você está num estado famélico, ou quando você não tem nem o mínimo, cada acréscimo, mínimo que seja de dinheiro, ele te traz uma felicidade muito grande. Mas isso eu estou falando daqueles extremos sociais. Há um determinado ponto em que mais acréscimo de dinheiro não vai te trazer mais acréscimo de felicidade. Por uma simples razão, é que a gente já tem as necessidades satisfeitas. Ainda que a gente pense e fique correndo como um rato corre em laboratório, no labirinto, atrás de mais dinheiro, na verdade isso não traz mais felicidade. Isso as pesquisas mostram, isso está comprovado. Assim, né? É igual, uma picanha te trará felicidade quando você está com fome. 37 picanhas não te farão 37 vezes mais feliz. Te farão você ter uma exaustão, uma congestão e morrer. Né? Um orgasmo te faz feliz. 45 você envelhece, morre e tem um ataque cardíaco. Ou seja, tudo é a dose. Dinheiro em excesso, não necessariamente. É lógico que ele te traz alguma coisa alguma carga de segurança, mas não muito além disso. A gente, na realidade, a gente hipervaloriza, talvez pela sociedade de consumo em que a gente viva, a gente hipervaloriza o papel que ele tem, e ele tem um papel. Mas o dinheiro, assim como a tecnologia, ele é um excelente escravo e um péssimo patrão. Dinheiro e tecnologia são excelentes escravos, se ele está a seu serviço é ótimo. A hora que ele vira seu patrão, eles são os piores patrões do mundo. É o dinheiro e a felicidade. Tenham como seu escravo, como seu servo. Não transformem eles em seu patrão. Acho que essa é a principal dica que eu podia dar, tanto do dinheiro quanto da tecnologia. Não fique refém dele. Use-os até o limite em que eles possam ser úteis e saudáveis. Não se tornem refém deles. E é muito interessante porque os 3 ídolos da sociedade, né? Ter, ser e poder. Quanto mais eu posso, mais eu sou, mais eu tenho. Quanto mais eu tenho, mais eu sou, mais eu posso. Aí vem o capitalismo que é cruel. Se eu não tenho, eu não sou, eu não posso. Se eu não posso, eu não sou, eu não tenho. Tudo isso associado à felicidade. Porque eles misturamos tudo. A gente misturou objetivos capitalistas de consumo, e aí entra no marketing, o processo todo do marketing, que o marketing movimenta esse processo para que as coisas sejam sempre renovadas. E a gente faz uma confusão danada com tudo isso. Porque, na verdade, no seu tempo livre, você quer a simplicidade. Muito engraçado, né? Pessoas e as empresas também, quando querem agradar os seus funcionários, elas fazem coisas das mais simples possíveis, né? Tem uma confusão um pouco isso, professora? Tem, Alexandre. Quer dizer, estamos confundindo tudo, na verdade, né? O que acontece é o seguinte: a simplicidade, as pessoas querem estar entre amigos e família. Tanto que, se a gente for pensar em marketing, professor, por favor, essa é a sua praia. Se eu falar alguma bobagem, me corrija. Os bancos agora trazem o quê? Ele cuida do seu dinheiro para você ter tempo, para você ficar com a família, para você curtir. Já tem uma relação muito forte com o estado de bem-estar. E bem-estar é ter tempo. Eu acho que a moeda mais cara hoje, se a gente pode traduzir, é tempo. Já existem alguns filmes que já retratam, né, a questão do tempo. Uma hora a gente vai ter que começar a negociar quem tem mais tempo, e a comprar e a negociar isso. Então, essa questão do dinheiro, então o dinheiro traz felicidade, o professor foi perfeito. Traz quando você está na linha da pobreza. Fala para alguém que está passando fome, que não tem uma casa, que ele vai ter uma renda maior, você não vai ficar feliz. Vai, muito. Mas depois, as 47 picanhas
Ou aquele estado, adorei, professor, vou agora usá-la. Você não tem mais, você não cresce o seu patamar de bem-estar. A sensação de bem-estar é muito rápida, então ela não é a felicidade, ela é o prazer. E por que é uma esteira? Porque depois já é comprovado que tudo que você se acostuma é como se fosse um vício. Aí você quer mais, você quer mais, você quer mais. E fora a sensação de prazer, tem o meu status social, que é também expandido, porque uma pessoa que tem muito é uma pessoa de sucesso. Segundo o modelo capitalista. Né? Segundo o modelo capitalista. Então há uma confusão, né, com relação a isso. Por quê? Porque o macho vai poder continuar nos seduzindo, a gente vai continuar podendo comprar os sapatos, mas que isso não esteja a nível da inconsciência, onde eu busque o prazer, ou essa esteira, o que eu fique somente através deste modelo. E que eu aumente a minha cesta e meu repertório. Ou até que eu entenda que quando eu estou fazendo aquilo, e satisfazendo aquela sensação de prazer, eu tenha consciência. Porque o pior é não ter a consciência ainda disso, e aí a intenção de se repetir é muito maior, e ainda por cima pode causar um impacto muito grande com as pessoas que estão do seu lado. Aí você não passa... E aí você entra na esteira hedônica, então você tem um prazer muito alto, mas também depois tem uma queda. E aí vem a depressão, o estado de não estar bem, as fobias, medos, ansiedade, e aí eu começo a gerar e a sintomatizar. Agora, se imagina 10 pessoas num departamento, numa esteira hedônica, sentindo prazer e caindo, e você precisando de capital intelectual para trabalhar com a inovação, para gerar criatividade. E aquela pessoa, ela está num fluxo muito alto e num tempo muito pequeno. Imagina para liderar e transformar isso em capital intelectual. Eu li um artigo falando sobre a gestão pelo cérebro, da HSM também. Já líderes pensando como é que eu vou gerir e montar empresas. E se tudo eu posso fazer por uma parte de automação, eu vou ficar com as pessoas que conseguem ter a crítica, ser analíticas, ter normas e regras, porque se usa os dois lados do cérebro, mas um lado criativo, que o bem-estar nos provoca. Então, é uma reflexão para todo gestor. Né? Primeiro, eu falo que você só doa aquilo que sobra. Então, se você não olhar para o seu conteúdo e não estabelecer o seu autoconhecimento diante desse construto, como é que você vai gerir sua equipe? Como é que você vai perceber que tem pessoas que estão nesse extremo, ou mais ainda, se algum líder que você tem, da qual você demanda certa confiança, está gerindo a equipe dele em sistema de esteira hedônica, que é aquele que não vai sair do lugar. A chance de sobrevivência e sustentabilidade da sua empresa pode estar em risco. Então, existe confusão, e agora eu já levantei uma outra bola aí, professor, por favor, continue comigo. Está sobrando sempre para você, viu? Trouxe à baila a questão da gestão, né, de como a gente lida com as pessoas, e até resgatando um pouco da sua pergunta atrás, o que acontece? Mudou o modo como as empresas precisam das pessoas, mudou a relação do trabalho, mudou a natureza do trabalho também. O que acontece? Teve um estudo muito legal de um pesquisador americano que ele lançou num livro que eu li, eu acho que é Why We Work, porque a gente trabalha. E ele fez uma correlação muito legal. É um estudo americano, mas tem algum paralelo com outros lugares. Acho que dá pra gente traçar algum paralelo. Ele pegou a Fortune 500, né, as 500 maiores empresas, e viu a média de lucratividade delas. Né? Viu a média de lucratividade das principais empresas americanas é X. E depois ele pegou desse grupo de empresas aquelas que se destacavam nas melhores empresas para você trabalhar, que se destacavam em indicadores não monetários, não indicadores de faturamento, mas indicadores de satisfação, de clima interno, esse tipo de coisa. E olha só, essas empresas que eram destaque em indicadores de satisfação, tipo Great Place to Work, né? Essas empresas tinham 8 vezes mais lucratividade. A lucratividade média delas era 800% maior.
era 8 vezes maior. Ou seja, não apenas é um papo bacaninha, né, o hippie, a felicidade das pessoas, mas isso de fato, felicidade dá lucro. Há uma correlação direta entre as pessoas que trabalham mais felizes, mais motivadas e mais lucratividade. E isso tem a ver com o modo como o trabalho está mudando. No passado, as empresas precisavam do que das pessoas? De braço. As pessoas faziam trabalho braçal, mecânico. Hoje em dia, quem faz trabalho braçal é o computador, a máquina, o algoritmo. Né? O que as empresas querem das pessoas? Coração, a alma, criatividade, que lance aplicativos, ideias revolucionárias. Quem infeliz que lance ideia revolucionária? Só artista, que artista produz melhor quando está infeliz. Acho que a única classe que trabalha melhor infeliz é artista, que artista, né? Acho que é a válvula emocional deles, tanto que a maioria dos artistas é tudo triste, perturbado, eles ficam milionários, arrumam um monte de mulher, fica ruim os dias, já viu? Né? A banda só produz álbum bom no início de carreira. Né? Quando tá tudo levando chifre da namorada, ele começa a ficar milionário, piora. Mas é porque vem demais o assunto, porque eu tenho aderência, né? Eu me sinto sinergia. Pois é. Mas acho que funcionários, quando a gente precisa da criatividade das pessoas e as empresas precisam cada vez mais da criatividade, você precisa estar feliz. Eu posso até comprar 8 horas suas infeliz, fique batendo martelo, fique apertando parafuso, fique, enfim, fazendo um trabalho autômato. Mas quando eu preciso que você pense, que você dê ideias inovadoras, que você compartilhe, que você seja capaz de pensar soluções inovadoras, é quase indispensável que você esteja bem, esteja feliz, esteja com senso de propósito em relação àquilo, que ninguém é capaz de dar o melhor de si infeliz. Né? E é por isso que eu digo, pessoas felizes produzem mais, compartilham mais, são melhores chefes, são melhores líderes, elas produzem empresas melhores, adoecem menos. É muito interessante porque inovação é uma palavra que a gente vem se tornando cada vez mais rara, porque o mundo está muito competitivo, não se traz tanta novidade. Você percebe nos últimos 10, 12 anos, não se tem tantas novidades nos últimos 50 anos, por exemplo, comparando, né? E as empresas perceberam que na felicidade, as pessoas felizes podem ser, fazer esse transbordar. Eu só consigo trazer algo novo, me arriscar, porque o inovar ele tem junto com ele o erro. E muita gente tem medo de errar. E aí não inova. O erro feito por errar, por si só, as empresas não gostam e custa mesmo. Mas você deixar de inovar por medo do erro, isso as empresas não querem que você deixe de inovar. Mas você só começa a inovar quando você já está pleno no que você está fazendo. Percebe? Não faz sentido nenhum se você não está nem fazendo a coisa exata ou feliz com o que você está fazendo para trazer inovação. A inovação é que você está gostando tanto do que você está fazendo, que você quer trazer alguma coisa diferente para aquilo tudo, que a gente não consegue classificar, mas isso são traços de felicidade. Em recolocação, replacement e outplacement de executivos, às vezes você liga para as pessoas e fala, olha, eu tenho uma vaga em tal lugar, como é que você está aí, quanto você está ganhando, e a gente atravessa mesmo, porque o headhunter ele é meio agressivo, né? E vai buscar a pessoa e você fala do salário, fala das condições e é superior e a pessoa fala não. Você fala assim, como assim não? Quer dizer, tudo que eu te mostrei está superior ao que você está trazendo para mim, mas eu sou feliz aqui. O que aconteceu? Que moeda é essa? Onde está mensurado? Caiu na conta no dia 15? No dia 30? É no cotidiano, é tão interessante isso, né? A felicidade do cotidiano, Alexandre, você acha, Nádia? Está no cotidiano. Sim, eu acho que sim. Eu acho que um dos grandes erros ao pensar a felicidade é a gente imaginar a felicidade como eventos grandiosos. Assim. Isso é uma coisa do capitalismo, né? Vou ser feliz a hora que eu ganhar na Mega Sena. E a gente fica sempre colocando um condicionante e quase sempre tem a ver com um evento fenomenal. E a gente não curte a felicidade das pequenas coisas, assim, né? Eu poderia chamar isso de felicidade aristocrática versus a felicidade democrática. A felicidade aristocrática é a felicidade dos americanos. O americano é muito... Se a gente tenta imaginar, se eu fosse falar para você, imagina a fotografia de um americano num grande momento de felicidade. É o cara fazendo assim, na bolsa de valores, ganhando dinheiro, um atleta, eu venci. Tanto que o que é palavrão para americano? Loser. Perdedor. O que é palavrão? Você fala de seu perdedor. A menos que seja uma brincadeira de futebol, a gente nem entende isso. Né? Ele é loser. O que é a felicidade de um japonês? Uma coisa mais contida. Até quando eles vencem uma partida no esporte, eles são todos contidos, não são muito. Então, a felicidade é muito conjuntural. E muito cultural também. Mas eu acho que a gente, às vezes, menospreza a felicidade das coisas simples, assim. Entendeu? Então, porque a gente é feliz no cotidiano e a gente imagina muita felicidade no chegar lá. E a felicidade é o caminho, é mais a trajetória.
É caminhar por uma trilha em que está alinhado com o que você é, com sua bússola de valores, com o que realmente você pensa, do que chegar lá. Vamos dizer até, se você pensa, vou comprar uma viagem para um lugar que eu quero muito, vou para Paris. A maior parte dessa felicidade é antes de você ir para Paris. É antes. Você ficar pensando nos lugares, vendo vídeo, você viaja, você usufrui essa felicidade, se bobear nesses meses que antecedem essa viagem, mais nos 7 dias que você passa lá, no metrô apertado, tem coisa legal, tem coisa que não é, como toda viagem. Você vai comentar do antes e do depois, econômica, né? Entendeu? É legal também, é bacana, mas muitas vezes é o antes. E a gente não usufrui essa felicidade do dia a dia, do cotidiano, das pequenas coisas. Mas isso é um pouco a promessa do marketing embalado, essas embalagens douradas em pílulas sensacionais. Né? Então a gente acaba iludido como um ratinho que vai atrás do queijo. E ok, há algum prazer no consumo, mas a gente precisa ter ciência que é um prazer efêmero. Né? E esses prazeres, eles também fazem parte da vida. Você só não pode ser iludido por eles. Tem esses pequenos prazeres rápidos, é legal tomar um chopp com os amigos. É legal, às vezes, comprar uma roupa, se presentear quando você quer. Mas sua felicidade não pode ser construída assim. Tem que ter a felicidade do engajamento numa atividade que seja prazerosa, representativa para você. Tem que ter uma felicidade de transcendência. Por que a gente busca a religião? Porque é o grande mistério, o grande buraco da vida. O que estamos fazendo aqui? Então você precisa de uma felicidade que vai um pouco além. É por isso que as pessoas buscam, seja qual for sua forma de transcendência, música, arte, religião, filosofia. Mas então, eu acho que você estava falando da felicidade cotidiana, acho que a verdadeira felicidade é essa quando a gente nem está pensando nela. Se a gente estiver estando muito encanado e pensar, você não deve estar trilhando o bom caminho do engajamento. A sua vida não está fazendo muito sentido para você. Sim. Né? Existe algo muito engraçado que é, assim, eu comento demais também nas minhas palestras e aulas, né? A expectativa e frustração são meio que irmãos gêmeos, eles andam meio que juntinhos, né? Quanto maior a sua expectativa com as coisas, se elas forem atendidas, você fica extremamente exaltado e feliz, muito contente com tudo aquilo. Mas, em grande parte, da sua expectativa não é atendida em muitos momentos. Então, expectativa gera frustração, é uma frase que eu gosto muito. Expectativa gera frustração. Isso começa a trazer para a felicidade, assim, será que a felicidade está naquilo que eu estou esperando lá fora? Eu sou tão fragilizado esperando do que vem do outro? É algo para a gente pensar sobre. Ou é muito mais uma decisão interna, né, daquilo que eu enxergo? Ou é equilibrar a minha expectativa? Ou é ser menos emocional e mais racional? É nessa linha que vai também, professora, que você percebe, você que é uma psicóloga que é atuante, muito atuante. Eu acho que o professor, ele consegue, estou fascinada com o lado mercadológico que ele traz, e eu estou tentando enquadrar isso aqui nesse monte de curvas que a gente tem aqui, que eu gosto tanto de pesquisar. Eu vou pegar alguns eixos ali, que são palavras importantes que ele colocou. A questão do milionário. Tem uma pesquisa que foi realizada com milionários, pessoas que ganham em loterias e com paraplégicos, né? Pessoas que por algum momento tiveram um acidente e foram olhar o estado, o construto de bem-estar subjetivo deles depois de um ano. Gente, eu apostaria numa prova que eu ia falar, o milionário com certeza está mais feliz. E a pesquisa diz que não. Aí você fala, gente, como que alguém que pode ter perdido o movimento pode, depois de um ano, estar mais feliz do que uma pessoa que ganhou na loteria? Então, a questão da expectativa, a gente e da frustração, e agora pegando um pouco dessa agulha, que quando você vai resolver todas as situações, quando chegar a hora de gastar aquele dinheiro com a viagem, e aí o professor colocou os eventos, né? Então, ser feliz é um processo, né? Então ele não é um evento, não é uma coisa hoje, amanhecer feliz e pronto porque eu ganhei na loteria. Não, eu acho, você estava falando disso da pessoa no ambiente de trabalho, e você falou antes do executivo doente, né? E eu queria fazer quase uma provocação para vocês. O que vocês acham da ideia de casar por dinheiro? Vocês casariam por dinheiro? Mas na outra pessoa tem posses, tem uma estrutura legal. Depende do dinheiro. Depende de quanto. Fale-me mais sobre isso. Fala mais sobre isso. De quanto estamos falando? Qual o valor, né? O que acontece? Eu acho que para a maioria de nós isso é uma ideia um pouco abjeta. Casar por dinheiro. Né? Ainda que a gente sabe que isso possa ser talvez algum componente ter algum peso, mas sou objeto para a gente.
E é muito curioso que soa esquisito pra gente, porque a ideia do casar por amor é uma ideia relativamente nova na história da humanidade. A gente tem aqui milhares de anos, que a gente se entende como gente, né? Milhares e milhares de anos, e essa história de que casar tem que ser com alguém que eu amo, isso é coisa de 100 anos pra cá. No clássico Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, uma das coisas que a protagonista faz e ela se rebela é a coisa da família escolher com quem que ela deve casar. Casamentos, até muito pouco tempo atrás, eram negócios. Negócios familiares, no quais famílias, sobretudo nas classes mais abastadas, as famílias escolhiam quem casava com quem com base em business. Não tem que se surpreender. É assim até pouco tempo atrás. Evolutivamente, 100 anos é nada. Professor, né? tá bem atual, viu? Na Índia, é o modelo recorrente casamento como negócio. E a gente fala, estão casando por dinheiro. Mas quando a gente tem um filho e ele vai casar com um trabalho, você quer que ele case com um trabalho que dá dinheiro. Não, oceanografia não. Bruninho, oceanografia não. Isso. Não, músico não dá dinheiro, só se for o Bruninho Safadão. Ou seja, aí na hora de trabalhar, você fica 8, 10 horas, você fica mais tempo casado com o seu trabalho que com a sua mulher, você já fica cansado e dorme, né? Você fica mais tempo trabalhando e aí a gente pode escolher por dinheiro. Então as pessoas adoecem porque elas estão casadas com alguém que elas não gostam. É por isso que adoece, é igual você viver do lado de alguém que você casou. Por dinheiro, você não aguenta aquela pessoa e você tem que conviver. E vou falar mais, trabalho você convive muito mais com a pessoa. Você casa com aquele trabalho. Alexandre, isso é uma ideia um pouco utópica, porque na realidade o mercado de trabalho pode até ser, mas quanto disso não está na gente? Quando a gente mesmo não impulsiona nossos filhos por um chamado pragmatismo, não, estou sendo pragmático, não quero que meu filho sofra com a pobreza. Mas hoje em dia acho que está tão diversificado, é tão possível você ser pobre ou ser rico em quase qualquer profissão, não é? Que acho que a gente tinha que repensar isso. Né? Como é que a gente está casando com o nosso trabalho? Eu acho que assim, você escolher um trabalho puramente pelo dinheiro é como você se dissociar da própria alma sua. Então eu acho que a primeira coisa quando a gente vê um executivo infeliz, porque ele casou por dinheiro. Entendeu? Não é o fato de ele ser executivo. Isso está dissociado dele. É por isso, daí que vem a infelicidade. A infelicidade não vem de a gente trabalhar muito. Se você gostar do que você faz... Flow. Tem um pesquisador americano, o mais difícil na minha teoria, falar o nome dele. É Mihail Csikszentmihalyi. Tem 42 consoantes e 2 vogais. A gente estava brincando antes, falei, professor, fala você, porque o Mihail falando o nome já ficamos felizes. Eu só sei o Mihail, o resto é de sabe? E a teoria do flow diz isso. Quando você está absorto numa tarefa que você realmente gosta, que não é trabalho. Você está lá, e você é feliz sem saber. Fala, nossa, não sei, o tempo passou voando. Só lembra que você estava feliz, você nem pensa em ser feliz. É o estado de arte que os artistas fazem, aqueles grandes atletas, os astros da NBA, eles falam assim, estão in the zone. É como se estivesse quase no subconsciente. Ele arremessa a bola cai, ele nem pensa. Ele fala in the zone, como se estivesse em alfa. Tá? Num estado de absorção tão grande naquilo, que ele gosta daquela tarefa, que a coisa simplesmente flui. Esses caras não são estresse. O estresse não deriva do volume de horas que você trabalhou normalmente, mas do quanto essas horas foram desarmônicas para você. Se as empresas pudessem tangibilizar felicidade, porque elas tangibilizam tudo, né? Para você no final do mês, ou adiantamentos, ou férias, etc., mas não conseguem tangibilizar a felicidade. Eu poderia dizer, Alexandre, que se elas conseguissem colocar as pessoas nos lugares que elas gostariam de estar, dentro das próprias organizações, né, é o jogador na posição certa. Muitas vezes elas não têm essa visão, os RHs passam desapercebidos essas visões. E pedem essas pessoas porque não fizeram as pessoas serem felizes ali dentro. É muito curioso e às vezes é realocar ali as pessoas. Né? Porque de alguma maneira você pode ter o seu pedaço na companhia, na empresa que você está vivendo. Estamos muito acelerados, né? Na neurociência, as últimas pesquisas, gente, assustadoramente, nós estamos, nos últimos 10 anos, estamos 10% andando mais rápido, estamos andando mais rápido, 10%, e 20% falando mais rápido. 20% pesquisa nos últimos 10 anos. 20% falamos mais rápido e andamos 10% mais rápido. A Raposa tinha razão, né? Por que essa pressa toda, né, gente? Sim. E eu entendo que o marketing movimenta isso bem, né? Porque o marketing é responsável por muita coisa boa que a gente vive hoje. Ele impulsiona o comportamento do consumidor, né, Alexandre? Muita coisa boa e muita coisa ruim, né? E a gente precisa ser crítico, né? Raramente uma coisa é só boa ou só má, né?
E o marketing, muito dessa ansiedade vem desses tempos modernos acelerados, né? E o que acontece é um descompasso na vida da gente. Porque nós somos máquinas perfeitas, mas a evolução biológica, o quanto muda a nossa química e biologia, ela anda num compasso, que é num compasso de milhares, de dezenas de milhares de anos. Enquanto o mundo muda muito rápido de ontem para hoje. Então esse descompasso gera essa sensação que a gente está perpetuamente para trás, perpetuamente devendo alguma coisa. O que é ansiedade? Ansiedade é um sentimento, é um medo sem objeto, como eu acho que o Freud já disse, é um medo sem objeto, uma sensação de perigo iminente, uma sensação de que você está devendo algo, uma angústia que você não consegue tangibilizar, de um evento futuro que não chegou, normalmente exagerado. Normalmente exagerado. Professor, eu sou psicólogo. Professor, eu sou psicólogo. A ansiedade é viver num tempo que não existe. Que não existe. É isso. É verdade. E o que acontece? Eu tenho visto um fenômeno que eu te falo, é a agonia do momento seguinte. E eu me pego, às vezes, fazendo umas coisas do tipo, estou vendo um vídeo no YouTube. O vídeo tá legal, estou gostando do vídeo. Daqui a pouco eu vejo uma compulsão, eu pego o raio do mouse e quero avançar no vídeo. Aí eu olho e falo, mas tava bom, por que eu fiz isso? Não tá legal, por que eu quero ver logo o fim? A gente está ansioso. Mas sabe qual que é o problema disso? Quando eu estou sempre passando adiante e eu não usufruo mais o momento. E ao não usufruir o momento, eu não internalizo a experiência. E quando eu não internalizo a experiência, o que vem? Vazio. Então a gente não vive num mundo um pouco paradoxal, que a gente nunca teve tanto excesso de coisas, e vem o fastio do excesso. Tínhamos tudo para ser felizes. E pelo excesso vem a sensação de vazio, que é paradoxal. Eu nunca tive tanto e nunca teve tão pouco. Eu me lembro da minha época, era muito caro, eu sempre gostei de música, e era muito LP, era uma coisa meio cara, assim, né? Pelo menos pra mim era. E eu ouvi aqueles LP lá do A e lá do B, quase até furar aquele negócio. Agora, desde MP3, eu baixei discografia de tudo quanto é banda. Aí esses dias eu olhei lá uma pasta que eu tenho, falei, gente, eu não ouvi 10% desse negócio. Né? Ou seja... Eu posso viver mais 50 anos e não vou conseguir ouvir. Você tem acesso a tanta coisa e você não tem o tempo para usufruir. Então, essa ansiedade é ruim, porque ela não te permite viver um único momento que de fato existe, que é o agora. O futuro não chegou, ninguém sabe como vai ser, ninguém sabe... Agora, assim, a gente é máquina perfeita. A ansiedade, ela tem uma razão de ser. A ansiedade nos trouxe vivos até aqui. Sim. Se a gente for muito zen, muito blasé, os dinossauros comiam a gente. Né? Então, assim, quando a gente fica ansioso, existe um componente que é verdade, é você se preocupando, opa, pera lá, que lá na frente tem... Se preocupa, dá uma olhada naquilo, aquilo pode te causar algum problema, resolva aquele problema. Um quê de ansiedade precisa, senão a gente vira um lunático. Só que a gente hiperboliza isso a um ponto de a gente ficar doente. Né? Em primeiro lugar, eu queria desmistificar um pouco essa questão da gente ver a felicidade. Quem é feliz toda hora é bobo alegre. Não dá para ser feliz alegre toda hora. Até porque a felicidade, como você disse, ela é efêmera e ela funciona por contraste. Vou cantar de novo. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A gente vê isso. Ou seja, e a felicidade? Por que milionário, depois de um ano, já não está mais tão feliz? Porque é contraste, ele se acostumou que é milionário, ele acha que o carro dele é a mesma Mercedes, já se acostumou com a piscina, com a jacuzzi, acabou. É por contraste, então a gente está sempre comparando com alguma coisa. Se a gente for analisar a vida de alguém de classe média baixa hoje, alguém de classe média baixa, será muito provavelmente uma vida muito mais confortável que a vida de reis da Idade Média. Né? Tem um carro, se locomove, se tiver dor de dente tem dentista, não arranca no... Enfim, é uma vida mais confortável, ou seja, isso é muito subjetivo. Né? E falando sobre isso, eu acho o seguinte, a gente precisa, a gente um pouco nessa busca de felicidade, a gente pensa que tudo é só prazer, 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 prazer ali, e não é. A vida te traz frustrações. Tem um quê de imaturidade. A gente precisa se autoconhecer, nesse sentido a psicologia é fundamental, mas a gente precisa entender também que reveses fazem parte da vida. E eu acho que pessimismo, otimismo, embute sempre um juízo de valor que é meio perigoso. Mas assim, o pessimismo ou ultra-realismo, como você queira chamar, eu acho que é uma ferramenta evolutiva. Precisa ter alguém que esteja olhando onde estão os perigos do caminho. Então, eu acho que a pessoa só não pode ser muito pessimista, ele se autodestrói, né? Eu tenho um amigo que hoje ele mora fora do Brasil e que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Mas ele é tão crítico,
ele é tão ácido Isso. que ele não vê prazer em nada, nada legal, nada presta, nada é bom o suficiente, tudo é crítico. E eu falo, por que ele está usando essa inteligência dele? Para se autodestruir, para se autoflagelar, sabe? Eu fico me questionando, ok você ser crítico, mas há um determinado momento em que sabe, é contraproducente. Então acho que as pessoas que têm esse olhar mais pessimista, precisa ver se elas não estão se autodestruindo, mas assim, é importante ter alguém que analise isso daí. E não acho que a vida seja feita só de felicidade. A gente tem que ter a maturidade de entender que isso faz parte da vida e conviver com isso. Quando a gente fala de evolução, a gente fala de Darwin, e a gente vem sempre, sobreviver os mais fortes. Não. Sobreviver os que melhor se adaptaram. Porque teremos problemas, teremos obstáculos no meio do caminho. Não é o mais forte que vence, é o que melhor se adapta. É por isso que o paraplégico se adapta e consegue ser feliz a despeito das inúmeras limitações que ele vai ter. Ele descobre que está paraplégico, isso é uma coisa horrível, mas ele pode continuar comendo pizza, ele pode continuar saindo com os amigos, apesar da mobilidade brasileira ser horrorosa, ainda se locomove aqui ou ali, não vai em todo lugar, mas alguns eles conseguem ir, ele consegue cultivar amizades do mesmo jeito, de repente ele consegue dar aula, assistir aula, entendeu? E a gente se adapta. Isso é um mecanismo evolutivo. Então acho que tem que ter... O mundo é legal porque não é todo mundo igual a gente. O mundo é legal porque tem um pessimista, otimista, e no fim, o pessimista ajudou o otimista, olha que legal. Lembra da alegria e a tristeza junto, o tempo todo? Eu acho que às vezes uma pessoa talvez ele não seja até o pessimista, mas é o cara da razão, é o cara que puxa. Então, ele vai falar assim, não, por que que eu não... eu acho que ele não é o pessimista. O pessimista, normalmente, ele não deixa você concluir nenhum projeto, porque ele não vai colocar... Ele vai sempre colocar, não vai dar certo, então eu não vou entrar com você com relação a isso. Acho que você já falou quase tudo. O que eu diria é o seguinte, a gente vive num mundo de excessos. E no mundo que tudo está em excesso, encontrar o equilíbrio nem sempre é a tarefa mais fácil, porque está tudo disponível em excesso. E outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, o equilíbrio é de cada um, não tem receita boa. Qual é o equilíbrio? Qual a dose certa de sal, açúcar, trigo? Não sei. É por isso que o autoconhecimento é importante. Qual é a dose certa de trabalho, amor, família? O que eu posso dizer é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar indivíduos monotemáticos, assim. Que só trabalha, só isso, só aquilo. Mas tudo, a nossa vida é um composto de múltiplas fontes, assim. Agora, a dose do equilíbrio é muito do autoconhecimento, cada um tem a sua. Agora, que o mundo é um mundo de excessos e te empurra naturalmente para você errar a mão, errar doses, isso é natural. É muito mais difícil ser equilibrado agora, muito mais difícil do que era no passado. Aliás, acho que muito da angústia que a gente traz hoje é porque há escolhas demais. O filho de um lavrador do século XVII não tinha angústia nenhuma. Vai ser lavrador de novo, acabou. Agora eu posso ser mecatrônico, posso ser engenheiro, sabe? É muita opção. É muita opção, isso gera angústia. E toda escolher é desescolher. Toda vez que você toma a decisão por A, significa que você desescolheu B, e hoje em dia você desescolheu B, C, D, F, G, H, Z. Né? Então isso gera uma angústia. Você está toda hora pensando, será que eu fiz besteira? Então é um mundo mais angustiante. Mas nessa hora o equilíbrio interno e sabedoria, se autoconhecer, ter essa maturidade da renúncia. Eu acho que a gente vai chegar para uma hora e falar, o mundo me dá tudo isso, mas eu me caibo bem aqui. Entendeu? Apesar, acho que Sócrates lá atrás, ele andava pelos comércios, pelos artesãos lá, e o pessoal falou, o que você está fazendo, Sócrates? Ele falava assim, eu estou observando quanta coisa existe no mundo que eu não preciso. Imagina hoje ele num shopping, né? O Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, ele faz um gol, ele faz um gol, ele vai para a câmera, ele é um português, né? E ele fala no nosso português, né? Portugal fala no nosso português aqui. Ele vai para a câmera e fala assim, eu estou aqui. Eu fico imaginando uma dinâmica de grupo, o cara levanta e fala assim, não, fica tranquilo, estou aqui. A gente quer muito essas pessoas, mas a gente teme as pessoas que tomam posições, efetivamente, que fazem total diferença. Mas isso não é só do Cristiano Ronaldo, né? No barco, Cristo lá, na tempestade, todo mundo com medo, ele fala, por que tem medo, homens de pouca fé? Estou aqui. Você lá com criança, pega a criança no colo, tempestade e tal, fica tranquilo, filho, filha, eu estou aqui. São pessoas que tomam uma posição, saem à frente, assumem riscos e se posicionam, mas nós temos medo e admiração dessas pessoas. Aí, como a gente tem um pouco mais de medo do que admiração, a gente gosta do meio do caminho, entende? Que é o média, né? Quem está na média, está na média.
Então a gente tem um pouco de dificuldade de se posicionar, sabe assim? O Ford Fusion fez uma propaganda muito legal, né? Você fez por merecer. As pessoas se incomodam. Aí você compra o carro, nossa, não quero que eu fiz por merecer. Aí te elogia no trabalho, você fala assim, não, meu trabalho, que isso? Poxa, eu estudei tanto, né? Eu passei horas estudando, eu lutei tanto, eu fiz serão, fiquei aqui e tal, e agora eu falo, não, meu trabalho, mas quando te critica você aceita. Nós temos essa coisa meio do cachorro, do vira-lata, assim, né? Então eu acho que assim, claro, né, gente, não é pra gente ser arrogante, mas eu acho que você tem que entender e se posicionar. Sim, eu acho que a professora colocou muito bem. Só que o equilíbrio, efetivamente, ele tem que existir para você não desequilibrar o seu externo, eu acho. Sabe? Eu acredito muito que você não desequilibrar se você é um líder. Então, cuidado com o seu externo, muitas vezes, né? Porque você não pode desequilibrar todas aquelas pessoas que estão esperando de você. Eu acho que esse é o grande ponto, né? A felicidade é uma escolha? É também uma escolha, mas não apenas, assim, né? Alguns estudos sugerem, eu sempre tenho suspeitos sobre esses estudos, falar como é que mediram isso. Mas alguns estudos sugerem que metade da nossa felicidade, ou próxima metade, vem de uma construção genética imutável, ou seja, metade da nossa taxa de felicidade vem na loteria genética dos cromossomos. A gente já nasce com uma predisposição natural a ser mais ou menos feliz. Já viram aquelas pessoas? Não importa a tragédia que esteja acontecendo, ela está rindo, está fazendo piada da tragédia dela mesma. E algumas pessoas carrancudas, azedas, não importa quantas coisas boas estejam acontecendo, está sempre reclamando da vida. Ah, esse Mercedes, esse ar-condicionado está muito gelado. São pessoas, essas pessoas já têm uma predisposição a ser mais ou menos assim. Lamento dizer isso. Já nascemos com uma construção genética que nos inclina a ser mais de um jeito ou mais do outro. Cerca de 10% da nossa felicidade, dizem, que eu já li, que vem de fatores circunstanciais, que a gente dá um valor enorme. Circunstancial é a cidade que você mora, se está chovendo ou não, seu chefe, se você ganha bem ou mal, se você mora em Fortaleza ou em Manaus, todas essas coisas, sua sogra, sua mulher, seus filhos, enfim, sua saúde, ou seja, esses fatores impactam em 10%. E a gente dá um valor enorme. Aí esses 10% que são circunstanciais, chovendo ou não chovendo, tipo de emprego, essas coisas, a gente dá um valor tremendo. Agora, cerca de 40% da felicidade vem da gente, da atitude, que algumas pessoas chamam de mindset. Como você interpreta aquilo que te ocorre. Você não pode mudar o que o mundo te traz, mas você pode mudar a sua reação ao que o mundo te traz. E aí tá, acho que é o grande segredo, a grande válvula de escape, ou a grande margem de manobra que a gente tem nesses 40%. A parte da genética não há muito que mudar, a gente tem uma personalidade, né? Eu tenho 2 filhos, um de 3 e um de 6. Tudo indica que sejam donos dos mesmos cromossomos, do mesmo código genético, são muito distintos em comportamento. São muito distintos. Então a gente tem características muito peculiares, muito próprias, né? Agora, a nossa atitude em relação ao que a vida nos traz, que é o imponderável, isso a gente pode controlar. E que bom que a vida tem esse quê de imponderável. É por isso que a vida é bela, é por isso que ela é bonita, é porque ela é assimétrica, é porque a gente não pode prever o que vai acontecer amanhã. Acho que é isso que traz. É desafiador, mas é isso que traz a poesia da vida também. Eu trabalho numa empresa de medicamento para oncologia, né? E o medicamento é para câncer de próstata. E é engraçado que a gente observa que a família que vem quebrada, quando surge a notícia, a família se une. Então é engraçado que ela se une para as grandes coisas, se separa para pasta de dente no chão, toalha molhada, né? Aquela coisa, né? Não é isso? É mais ou menos assim, nós temos umas definições meio muito nossas. Não é? O professor falando, me lembrei de uma piada que cabe muito bem, agora simplesinha que cabe, que acho que responde bem o que você colocou. Um vizinho se aproximou do rapaz e falou assim, olha, briguei com outro vizinho e eu não gosto dele, ele fez isso pra mim, então ele ouviu em silêncio, e no final ele falou assim pro vizinho, sabe que você tem razão? Aí foi voltar para casa, um vizinho, o outro chamou. Olha, eu briguei com aquele outro vizinho, fiz isso, fiz aquilo outro, tal, não sei o que. Ele teve uma hora ouvindo de novo, aí ele falou pro vizinho, sabe que você tem razão? Entrou em casa, a esposa falou assim, mas você não tem personalidade mesmo, né? Você é um vale nada, você é isso, você é aquilo. Olhou para a esposa e falou assim, sabe que você tem razão? Ele decidiu ser feliz, ele não quer ganhar nada, mas né? Ele fez a escolha dele. Tem aquela história, né? Você quer ser feliz ou tem razão? Existe uma frase assim. Muito simples, o casamento dura bem assim, viu gente? Uma dica legal. Uma dica de felicidade no casamento. Bom, enfim, acho que vou entrar numa seara pantanosa, que eu não sei se eu tenho tanto conhecimento para isso, e aliás a própria genética, né? A gente está por descobrir muitas coisas. Se apostou muito no projeto Genoma, né? Ao decifrar o DNA, mas na realidade
não se descobriu tanta coisa quanto se achava que se descobriu. É algo que está engatinhando. O que a gente sabe é que há uma certa loteria genética, isso nos predispõe a ser um pouco diferente, ainda que os pares de cromossomos sejam gerados a partir do mesmo pai e da mesma mãe, essa loteria genética gera combinações múltiplas. Isso quem tem irmãos, dá para ver o quão diferente a gente é dos nossos irmãos, né? Os casos são incontáveis, é fácil a gente perceber isso na prática. Mas mais do que isso, nós somos seres biopsicossociais, né? A gente são seres biológicos, a gente tem um hardware, a gente tem uma máquina, a gente tem um corpo, né? A gente tem um software. O nosso software é a nossa capacidade de pensar, é como a gente enxerga o mundo. Mas agora vem o mais fantástico, é o seguinte: a gente nasce sem software. Os animaizinhos já nascem com instinto, você larga o passarinho e sai voando. A gente não, somos seres muito frágeis. No nosso software, né, o modo como a gente enxerga, entende o mundo e se interage com o mundo, a gente vai construindo ao longo da vida. E acho que aí essas diferenças já vão se moldando. A gente não nasce com software pronto, né? A gente vai desenvolvendo ele aos poucos. Então, isso gera combinações de indivíduos os mais diversos. Assim. Concordo com você, acho fascinante isso, como é que no mesmo lar com o mesmo ambiente, com o mesmo macroambiente podem gerar, mas eu acho que essa soma da nossa individualidade biológica, né, da nossa individualidade software, psico, né, e da interação com o meio social, como a gente percebe esse meio. Mesmo que o meio social seja o mesmo, eu posso enxergá-lo de distintos modos. Os 100 mil reais é uma dádiva, os 100 mil reais é um problema. Depende do software de cada um. Tem um iugoslavo, mais difícil é falar o nome dele, Yuri Bronfenbrenner. Vocês estão hoje... Yuri Bronfenbrenner. E ele fala que o ser humano é interacionista e contextualista. Olha que loucura. Ele é fruto da interação e do contexto. E vamos lembrar das gerações que nós estamos vivendo, né, gente? Nunca a gente teve tão pouco espaço entre uma geração e outra que está acontecendo hoje no mundo, do que a gente está vivendo. Em 10 anos a gente tinha pessoas da mesma geração falando das mesmas coisas. Hoje, depois de 3 anos, eles já são outras pessoas. E se nós temos pessoas frutos de interação e contexto, interacionistas e contextualistas, mesmo na mesma família, em épocas diferentes, com interações diferentes, aí eu vou trazer um pouquinho de semiótica, que é a minha área, comunicação e semiótica, semioticista, né? Cada imagem gera uma palavra para a gente, cada palavra gera uma imagem, e a gente vai formando então um monte de coisinhas guardadas lá no nosso Google interno, lá na nossa caixinha, nosso mindset lá, e aí eu vou criando a minha crença, minha mochilinha de crenças e valores, que é a minha, individualizada. Né? Digital. Mas eu pertenço àquele mesmo núcleo familiar, mas eu faço parte de outra época, e eu faço parte de outra interação e outro contexto. Eu sou interacionista, contextualista, individual, mas eu tenho outras aptidões agora, outras vontades. Então, eu tenho uma centralidade da minha família. A minha essência é a mesma, mas o meu acidente, essencial e acidental, é outro conceito interessante, né? A minha essência é a mesma, mas o meu acidente é outro. Né? Por isso que tem diferenças, né? E semelhanças. Ao mesmo tempo que você aponta diferenças, você também aponta semelhanças, né? Isso é muito legal de ver. Então, é esse mundo maluco de 10% andando mais rápido e 20% falando mais rápido. É isso aí que está acontecendo agora. Vou repetir o poeta: é impossível ser feliz sozinho, né? Não dá para imaginar, a gente somos seres sociais, né? Eu acho que o amor é parte intrínseca da vida, então é quase... E há pesquisas, as pesquisas mostram, né, por incrível que pareça, que os casados são mais felizes que os não casados. Né? Depois a afirmação dele foi tão convincente. A afirmação dele, mas assim, depois você vai me explicar isso. A afirmação dele foi tão convincente que eu até... Eu também, assim, por incrível que pareça, eu já senti assim já, imediatamente. Os casados são mais felizes, assim. Mas olha só, tem muita gente em casamento infeliz, nessas horas é melhor estar sozinho, né? Então, assim, isso não justifica você ficar ao lado de algo, assim como justifica você ficar no emprego que está te matando, não justifica você ficar num relacionamento que está te castrando. Então, um bom casamento, assim, é legal. Eu acho que realmente... E somos seres sociais, a gente precisa... Só é mais feliz do lado dos amigos. Eu acho que nesse mundo competitivo, a gente está muito preocupado em network, mas a gente só interessado em network, a gente é interesseira. Jesus. Eu tenho interessado em fazer a mesma. Só vendo assim o cifrão que está por trás de você, olhar as pessoas como trampolim. Então é legal fazer amigos no trabalho, mas você está desinteressado mesmo. Então é impossível ser feliz sozinho, seja com amor, seja com amigos, né? Então acho que isso é importante. Em relação à mulher, acho muito legal que a mulher esteja ocupando o espaço dela, mas o fato de a gente estar discutindo isso já é um mau sinal. Para a gente estar discutindo o papel da mulher já está errado. Porque já devia ser tão óbvio, ser tão incorporado, que a gente não devia nem estar discutindo isso. Né? Como dizer, a importância do negro, tem nem que estar discutindo isso, é parte da sociedade, tem nem que discutir isso.
E agora, apesar de todos os avanços, as mulheres não podem dirigir na Arábia Saudita, elas são proibidas de dirigir. Tem países da África em que se estirpa o clitóris de meninas sem nenhuma higiene, para que elas não tenham prazer, porque prazer é coisa do demônio. Até 30 anos atrás, se não me engano, na Suíça, berço de desenvolvimento, a mulher não podia votar. Então acho que a gente fez grandes avanços, mas ainda há muito mais por fazer. Sim. Vai ser legal a hora que a gente não precisar nem colocar em pauta Exato, a importância desejo, e a né? igualdade das mulheres, porque coisa do quando a gente ganho. colocar em pauta é porque isso É o ganho ainda é um diferente. problema por resolver. É um problema para resolver. O ganho diferente do homem, né, em posições estratégicas, ainda se enxerga que ela não é a principal que leva o valor para dentro de casa. Assim, o homem ainda tem umas coisas que ainda... Dá ranços de uma sociedade patriarcal e machista como somos, ainda há. Antropológica, questão cultural muito forte. Cultural, muito cultural. forte. E você movimentar isso, houve avanços, Sim. o empoderamento, o empowerment feminino, ele está sendo bastante destacado, mas se ele está, é porque alguma coisa está errada. Mas, Quase se a meia gente for culpa, pensar, assim, né? eu acho que é um pouco, para aliviar um pouco a dor, né? Seres humanos, né? De alguma forma, antropologicamente, se a gente for pensar nos nossos antepassados, era isso, nós mulheres caminhamos muito. Então, eu acho que houve um processo evolutivo em diferentes níveis e países, ainda temos países ainda maltratando, mas já sofrem muito com críticas e a internet veio aí para ajudar. Eu acho que em relação ao amor, quando a gente fala amor, a gente... amor é uma emoção, né? Se eu falo que construto de felicidade é um construto de emoções, o amor está dentro dele. E eu tenho um amor fraterno, né? Não sou só de homem e de mulher, mas é sentir algo por uma outra pessoa ou por algo, ou seja, até por os animais, enfim. É querer amar, é ser generoso, é ter uma interlocução. Agora, só ama quando a gente sabe o que é o sentimento. Então, esse amor, né, esse sentimento, essas emoções positivas, o amor tem esse lado de acalentar, independente ou que a forma que isso acontece. Então, eu acho que é importante você colocar, porque assim, o estado de poder amar é um construto de felicidade. Porque não são todas as pessoas que têm para ofertar. Lembra que a gente só doa aquilo que sobra, né? Então, por quê? Porque se está faltando, então não doa ainda, porque senão você vai uma pessoa que vai cobrar, que é o que acontece. Eu te dei isso, então não é aquele amor que a gente diz que... Eu não gosto de usar o incondicional, porque eu acho que a gente sempre tem condições, sempre. Eu acho que esse incondicional, ele é um pouco romântico demais. Mas é um amor, é aquele que está sobrando para você, que é o que você não vai sobrar, né? Que você vai cobrar. Então, amar é uma das emoções do construto da felicidade. Então, são todas essas emoções equilibradas, funcionando. E isso não quer dizer que o fato de amar, você também não se pode se entristecer. E amar, às vezes, é ser rígido, às vezes é colocar, é efetuar, é pontuar um aspecto diferente. Então, eu acho que nós temos que pegar um bisturi e abrir. O professor falou em semiótica, né? Eu acho que é um pouco disso, né? O signo, o significado e o significante. A gente precisa ressignificar alguns conceitos. Inclusive o amor, alguns modelos de relacionamento, de como se relacionar, entender o que é felicidade. Então, construir novamente um novo signo, né? Aquela palavra que é cheia de símbolos e que tem signos, elas têm que entrar na nossa mente. E aí a gente tem que, talvez, deixar essa mente um pouco mais livre, porque ela vai direto para um significado, ela vai colar numa imagem. O professor que é de comunicação me corrige se eu estiver errado. E, como significante, é que tem o poder de refletir e dar novos conceitos. Muitas vezes eu vejo brigas conceituais. Eu falo, estou falando a mesma coisa, só que eles pegaram um signo e ficam discutindo, né? Então, eu acho que era mais fácil o seguinte, então, ressignifica de novo o conceito, vendo o que vocês estão falando, porque um chama de A, outro chama de B, mas eles estão falando a mesma coisa. E essa relação de amor, e amar não é ser aquela pessoa... As pessoas confundem muito, né? Ser bom, ser generoso, ser humilde, andar... Então, tem um monte de signos
que é da nossa memória coletiva, que são de outras, né, na nossa história, que está aqui, abrir esse zíper mesmo, jogar essas pessoas para fora e falar, bom, agora eu tenho o poder de fazer as minhas escolhas, né? Então, esses meus arquétipos, tudo que está aqui da minha bisavó, da minha cultura, daquilo que vem, e começar a ressignificar, dar um outro modelo de semiótica, dar um novo significado. Eu acho que o amor está precisando um pouco disso. Ele está um pouco desgastado em termos de significado. Não sei, é um pouco da minha opinião aí. Podem criticar. Até a própria palavra felicidade ganhou força versus a palavra amor, né? Se a gente colocasse, por exemplo, vem estudar sobre a ciência do amor, sobre a ciência da felicidade. A gente consegue entender que a felicidade até ganhou força com isso, porque o amor acabou se perdendo, pseudo-amores, né? Que fez ele com que ele se perdesse. Que pena, porque na verdade a felicidade é esse encontrar do amor, né? Nós pensamos. Ok? Gente, mais alguma pergunta, alguma colocação, alguma mágoa? Angústias, desesperos. A gente tem um Lexota na bolsa, tem outras psicólogas aqui que eu conheço. Cardenal, não. Cardenal não. Não tem pacote aí. Alexandre, alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação? Tranquilo? Sério mesmo currículo pelo correio? Você acredita que é... Olha, a Natura fez outro dia uma campanha, não sei se foi a Natura, que ela jogou nas mídias sociais uma empresa dos sonhos ali, ou dos sonhos não, né? Os valores que ela tinha, mas não disse que era a Natura, no processo seletivo. E ela recebeu, acho que 40 ou 50% a menos currículos, né, via e-mail normal, das pessoas que se interessaram. Se ela tivesse colocado Natura, muita gente pelo nome Natura tinha sido mais agressiva em enviar. E ela achou muito inusitado algumas pessoas que enviaram pelo correio. Porque os valores que ela colocou tinham a ver com a coisa do artesanal, porque a Natura tem muito isso, né? Então é muito interessante. Então hoje, na verdade, você quer chamar a atenção de uma moça para você... Você vai fazer uma serenata, isso existe ainda? Não, isso não existe mais. Pois é, o vintage é isso, né? O marketing vintage faz isso, né? Trazer o que está lá atrás para agora. A gente gosta muito das coisas, é o retrô, a gente gosta muito do que estava lá atrás. Então, você quer chamar a atenção, quer dizer, cuidado para você não entrar nos veículos de massa, porque você ficou massificado efetivamente. Então, é possível sim, depende muito, mas é possível. E é curioso, quem recebe para vaga, pega e fala assim, nossa, pelo correio, que estranho. Mas já pela ousadia, É que tinha a ver com os roteadores estratégicos da empresa. Você percebe que é interessante? Então, as pessoas estão buscando. Teve um filme recente agora que foi, acho que O Estagiário. O Senhor Estagiário. Senhor Estagiário. Senhor Estagiário. Que ele entrou numa empresa extremamente ligada à moda. Fantástico. Fantástico. Eu não lembro o ator. É o Robert De Niro. Robert De Niro. Eu não vou contar o filme, né, gente? Só não estragar. Ai, que coisa, contou tudo, né, Edu? Mas ele traz para dentro de uma empresa de moda, que até o jeito dele se vestir não tinha nada a ver com o que o pessoal que estava ali, valores ligados a uma época que não estava mais acontecendo ali. Só que foram muito bem aceitos, porque é engraçado que essa época que a gente vive hoje, existem sedes de coisas que estão lá atrás. E é muito curioso quando a gente encontra nossos pais e avós, a gente mata um pouco essa sede, é engraçado. Então, outro dia eu fui tomar um café numa padaria e o cara falou, olha, nós temos um coador, um café no coador, traz na mesa. É antigo isso, tudo bem? Só que era a novidade da padaria. Aqui nós temos uma novidade. Aqui nós temos uma novidade. Nós temos um café que traz na mesa com um coador. Eu falei, nossa, que legal. E todo mundo, nossa, que legal, traz, que legal. A novidade. Aí traz na mesa, você faz seu próprio café. Quer dizer, você está trabalhando para eles, mas enfim, não vou entrar nisso. Você faz seu café na mesa ali, no coador e tal. Eu derramei tudo, que eu sou meio desastrado. E todo mundo, nossa, que legal. Eu falei, que legal essa coisa antiga, nova. Né? E nós estamos com essa confusão, né, professor? As pessoas saem de casa no domingo e falam, vamos comer comida caseira? Vamos sair para comer comida caseira? Sai no domingo, a família se reúne, vamos comer comida caseira. É isso. Fora de casa, né? Quem vai fazer? Não tem nada a ver com a caseira. Restaurante de comida mineira, comer comida caseira. Então tá. Vocês acham que o mundo está vivendo, né, de nostalgia, né? Prova disso tem surgido séries baseado no passado nos anos 80. O próprio Pokémon GO, eu acho que teve muito esse apelo de meu desenho de quando eu era criança. Vocês acham que isso é porque as pessoas hoje em dia, com tanta tecnologia, tanta informação, elas sentem falta do passado e acham que antigamente a gente era mais feliz do que hoje? Eu acho que esse saudosismo a gente tem volta e meia, assim, né? Tem um negócio que chama mito da época de ouro.
Mito da época de ouro é a crença normalmente infundada de que antes era melhor. Né? Tem um filme do Woody Allen, que é o Meia Noite em Paris. Meia Noite em Paris. Meia Noite em Paris, e que ele acha que a época boa era a Belle Époque, os anos 20. Aí chega lá, o Ernest Hemingway fala, não, bom era 1890. A gente está agora e acha, não, bom mesmo era dos anos 80. Meus amigos do compositor falam, não, bom era dos anos 90, na época do Guns N' Roses. Então acho que tem um pouco disso, assim, que a gente sempre acha, né? A gente acaba, a memória é meio traiçoeira, a gente acaba limando tudo aquilo que não é tão legal e fica só com uma imagem meio edulcorada do passado, assim, né? Então acho que a memória é um pouco insidiosa às vezes, e a gente... Mas quando a gente começa a ficar saudosista, quando a gente começa a ficar velho. É o primeiro sintoma. A gente está ficando velho quando começa a dizer que antes era melhor do que agora, assim, né? E... No meu tempo, né? A frase do meu tempo é ótimo. Nós somos meio dinossauros aqui, são sabe? tremendos saudosistas.